Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Seja muito bem-vinda à nossa Hora Dourada. Já tava com saudade de vir aqui ver vocês com um tema hoje tão importante, que é o parto domiciliar, que vocês vêm me pedindo essa live, não é de hoje, eu só tô enrolando, mas finalmente hoje vamos falar sobre esse tema, vamos falar sobre dúvidas que vocês têm, né, que eu sei que estão aí na mente de vocês. Oi, doutora Amanda, minha maravilhosa. Boa noite aí, né, Amanda? Que, né, o pessoal do Brasil já está no fim do dia, né? Eu já estou no começo do meu dia, da minha quarta-feira. E eu tô muito feliz de trazer esse tema aqui pra vocês, né, gente? Eu tô sempre aqui, nesse Instagram de meu Deus, trazendo esses conteúdos pra você perder o medo do parto, da laceração. Eu tenho certeza que a gente já tem medo do parto. Imagina lá de um parto domiciliar, né? Então, a ideia de trazer essa live hoje pra vocês com esse tema é muito importante pra quem tem curiosidade realmente de saber sobre o parto domiciliar, sobre o que é necessário. A Gabi ali, ó, viva parir em casa. Viva parir em casa, gente, que é tudo de bom. E a Gabi, que acabou de mandar ali, viva parir em casa, foi uma das pessoas que mais me encorajou, ela sabe disso, que eu já falei isso pra ela, mas ela, né, já foi minha aluna e ela teve 2 partos já domiciliares, e aí, uma vez, gente, esse Instagram não tinha ninguém, né, Gabi? Tinha pouquíssimo, nem tinha fidelizado ainda. A gente fez uma live juntas e falamos sobre o parto, isso sempre ficou na minha mente. Então, essa é a ideia da live hoje, trazer esse conteúdo pra vocês, entendendo que não é só o meu relato, tá, gente? Vocês já sabem que eu vivi um renascimento, né? Eu falo isso todos os dias aqui, quem me acompanha sabe da minha história. Então, quem chegou agora no meu perfil, que cada dia, né, chega alguém novo, foi muito importante esse parto domiciliar que eu tive em julho. Então, a Luísa tem 7 meses e não é a live, ela não é só voltada pra... Não, a minha ideia hoje não é só que, né, falar que todo mundo tem que fazer um parto domiciliar, não, pode ser uma inspiração para muitas pessoas, mas a ideia da live também não é trazer somente o meu relato de parto, né, do meu renascimento. A ideia da live é trazer essa reflexão para quem quer partir por um parto mais humanizado, por um parto domiciliar, para as curiosas de plantão que têm vontade de saber, mas não sabem ainda se realmente é para você ou não, até para as expatriadas, né? Então, eu tenho muitas alunas expatriadas, então quem estiver aí que mora fora do Brasil, podem ficar tranquilas que eu vou falar um pouco sobre isso também, porque aí vocês vão entendendo como funciona esse processo, o que é necessário e tudo mais, de uma forma geral. Tá? Então, quando a gente pensa num parto domiciliar, o que a gente precisa considerar, que é super importante, é entender se é para todo mundo. Então, infelizmente, o parto domiciliar não é para todo mundo, dependendo do risco que você tenha de saúde, tá? Então, depende também da equipe que você tiver, muitas vezes, porque hoje em dia, gente, tem muitas ramificações dentro da obstetrícia, muitos cuidados que a gente tem que ter para ter tudo de uma forma segura, tá? Então, o que a gente vê nos guidelines, o que a gente vê realmente na forma com que o parto domiciliar ele é exposto. Ainda existe uma frente que é contra, que fala mal do parto domiciliar, sendo que realmente não tem nenhuma evidência de que seja ruim, pelo contrário. Os benefícios de um parto domiciliar são gigantescos, não somente pela pessoa... Muito importante, né, a pessoa estar no ambiente familiar, estar em casa, né, ter todo esse acolhimento, todo esse ambiente propício ali para o momento do parto, mas também em relação à saúde. Se a mulher tem uma gravidez de baixo risco, se ela está segura, ela pode ter um parto domiciliar, não tem perigo nenhum. E aí, quando a gente ouve muitas vezes alguém falando que vai ter um parto domiciliar, o que vem à mente? Parece que você tá parindo no meio de uma aldeia, sem ninguém, sozinho. E isso gera medo. Então as pessoas escutam essas histórias, né? De pessoas assim, a fulana, coitada, a fulana é doida, vai parir em casa, sozinha. Não, gente, não é simplesmente assim. Você precisa de conhecimento, você precisa de segurança, se sentir confiante no processo. E aí, depois eu vou falar desses erros aí mais pro final da live, pra vocês ficarem ligadas, pra quem tem esse interesse. E vai valer pra quem não vai ter parto domiciliar também, viu, gente? Porque mesmo você que está aqui comigo ao vivo e que não queira de jeito nenhum ter um parto domiciliar, esses ensinamentos com certeza vão te trazer, assim, uma reflexão muito importante. Então, fica aqui comigo que vai valer a pena.
Quando eu decidi ter um parto domiciliar, então vamos por partes, né? Por que eu decidi fazer isso? O que veio à minha mente? Quem conhece um pouquinho da minha história sabe que eu tive um parto muito traumático. Eu tô aqui na Austrália há quase 10 anos e eu tive um parto muito violento e muito traumático aqui na Austrália em 2018. Tá? Que foi o meu primeiro filho, o Pedro. Desde que o Pedro nasceu, eu demorei a querer ter outro filho. Não querer, né, gente? Mas o trauma era tão forte na minha mente, no meu coração, que foi uma coisa que eu fui tendo que me reerguer aos poucos. Então, desde que eu decidi, né, e desde que eu engravidei, desde que eu comecei a trabalhar com isso, eu comecei a fazer mentorias e dar cursos e dar palestras e ajudar minhas alunas, sempre era na minha cabeça, parto domiciliar, parto domiciliar. As minhas alunas, eu sempre nas mentorias, eu divido um vídeo com elas. Quem já foi minha aluna aí, a Má tava aqui, já viu esse vídeo. Quem tá aqui, já foi minha aluna, já viu esse vídeo alguma vez na vida. Eu sempre mostro nos cursos. Eu sempre assistia um vídeo de parto domiciliar, que eu gosto de mostrar esse vídeo nas aulas, e eu me via naquele momento, gente, eu juro pra vocês, eu me via parindo daquele jeito, eu visualizava isso na minha mente. E mesmo antes de engravidar da Luísa, eu conversava com meu marido, eu mostrava pra ele esse vídeo, eu chamava ele, né, olha só, eu tenho muita vontade de ter um parto assim, o que você acha? E o meu marido, gente, ele não é da área da saúde, ele sempre me apoiou, e como ele viu todo o sofrimento que eu passei no primeiro parto, ele falou assim, Rayane, o que você decidir tá decidido. Eu vou me adaptar, eu vou aprender, eu vou na sua onda aí junto com você. O que você decidir tá decidido, porque o corpo é seu, você que vai viver esse parto e você que precisa desse renascimento. Então, graças a Deus, eu tive muito apoio dele, porque realmente, gente, não é fácil muitas vezes a família aceitar essa decisão, porque ainda a gente tem uma mentalidade cesarista, a gente tem uma mentalidade de que o parto é perigoso, a gente tem uma mentalidade de que vai acontecer muita coisa ruim, de que não é seguro, e não, é totalmente seguro, e a gente vai falar sobre isso agora. Então, desde que eu tive esse trauma, eu sempre desde 2018, eu pensava, se eu tiver um filho de novo, eu não vou ter um parto no hospital, eu vou ter um parto em casa. E aí, eu já tive alunas que tiveram parto em casa, mesmo no primeiro filho, tá? Mas não é tão comum a mulher de cara já querer um parto domiciliar. Eu entendo que esse medo pode estar na sua mente, porque a gente vem, de novo, dessa cultura ruim, desse pensamento negativo, desse pensamento de que o parto é um perigo, que o parto é uma coisa anormal. E parto é normal, gente. O anormal é a cirurgia, o anormal é dar errado, o anormal é tem um monte de intervenção, é ter violência obstétrica. Então a gente começou a inverter os papéis aqui, a gente começou a normalizar o que não é normal, e a gente começou a achar que é anormal o que é normal. Olha que coisa mais louca. Então o parto, ele é fisiológico. E isso, trazer essa reflexão hoje pra você, independente da sua escolha de via de desfecho de parto que você queira, ou de ser domiciliar, hospitalar, público, privado, leve isso pra sua vida. O parto, ele é fisiológico. Todo mundo vai parir. E, não todo mundo vai parir, mas todo mundo foi parido. E a cada segundo tem alguém nascendo no mundo. É um evento que acontece o tempo inteiro, então a gente não pode ter medo de viver isso. A gente tem que ter, lógico, fazer um bom pré-natal, ter cuidados específicos com profissionais capacitados, para que assim a gente evolua e que a gente chegue lá no final sem medo, mais preparadas. E claro que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer no meio do caminho para ajudar nesse processo. Então, essa decisão já estava tomada na minha mente, no meu coração. E aí, o que me pesou mesmo tomar a decisão de parir em casa foi a questão da violência obstétrica que eu sofri no primeiro parto e que eu não queria de jeito nenhum sofrer, né? Nesse parto no parto da Luísa. E aí, o que eu usei de estrutura? Então, muitas de vocês vêm me perguntando, Rai, o que precisa para parir em casa? Porque minha casa é pequena, a minha casa não tem banheira, a minha casa, o que os vizinhos vão achar? Então, vamos lá. Eu não precisei de nenhuma estrutura, a única coisa que a gente colocou aqui, a gente tem aqui na minha casa, é assim.
assim que entra na minha casa, tem um quarto, uma suíte, que na verdade hoje aqui é meu escritório e a gente fez uma mini academia, porque como fica embaixo e aí eu tenho criança, não tem como eu ficar aqui embaixo e o Pedro lá, né? Até então, agora com a Luísa. Então, a gente deixou esse quarto aqui como um quarto pra gente trabalhar, pra gente fazer exercício e tudo mais. Como eu já tinha esse quarto mais privado da casa, eu resolvi ter o parto nesse quarto. Então, a gente não tem banheira aqui. A nossa parteira, que é a enfermeira, né, a midwife, que a gente chama aqui, que é a parteira, ela trouxe pra gente. Então, o pacote já inclui a banheira, o negócio de encher a banheira, todo esse aparato, né, a lona pra gente colocar no chão, né, e aí a gente foi adquirindo outras coisas importantes pra gente conseguir usar a banheira. Não é uma regra, né, a gente não tem que, porque eu acho que virou, né, parto humanizado, parece que o parto só é humanizado se tiver banheira. Não, gente, pode parir na cama, em pé, nem sempre precisa de uma banheira. No caso de você, né, se você tem vontade de parir na água, ou a água também ela não é só pensando no trabalho de parto em si, no expulsivo, ela também ajuda muito no alívio da dor. Então é um recurso legal para ter, se você puder, para aliviar a dor, e muitos hospitais têm banheira também, né? Nem todos, eu sei, mas muitos têm. Então, a gente teve a banheira porque a parteira nos emprestou, já estava incluso nesse pacote. E aí, a Gabi na cozinha. E vai no banheiro, na cozinha, na sala, onde der, tá parindo, né, gente? Então, depende muito disso. E aí, a gente foi adquirindo outras coisas, no sentido assim, por exemplo, aqui em casa é carpete, então, na maioria das casas da Austrália. Então, aqui é carpete. A gente comprou, tem uma loja aqui super barata, a gente comprou um monte de toalha, que era, sei lá, $3. A gente comprou um monte, meu marido comprou mais plástico, assim, pra gente, lona, né? Como se fosse uma lona, pra gente colocar embaixo, pra não vazar sangue ali e manchar o carpete depois. Então a gente pensou nisso, e essas toalhas foram legais também, que era uma toalha mais fininha, porque depois que a Luísa nasceu, o que a parteira fez? Ela ia lá no meu caso, olhando assim pelo processo que eles falam, que eles orientam aqui, que eles sugerem, cada mulher, ela tem que ter 2 parteiras ali com ela. Então, eu tive essas 2 parteiras comigo, que é a parteira que me viu a minha gravidez inteira, que eu confio muito nela, inclusive ela vai ser parteira de uma aluna minha, aqui pertinho. Foi ela é australiana, ela tinha a parteira colega, né, que acompanha o parto junto com ela, que eu conhecia antes por uma ligação, assim, de vídeo, pra eu não, né, conhecer ela aqui na hora, mas que ela estava aqui. E aí a minha parteira me falou: Rayane, eu posso levar uma estudante? E eu já falei isso nos meus stories, tá, gente? Às vezes a gente tem um preconceito com o estudante. Eu, Rayane, acho maravilhoso o estudante, desde que você não seja uma cobaia na mão de um estudante, mas eu acho que o estudante tá ali para aprender. E quando ela me falou assim, eu tenho uma estudante que ela quer muito ver um parto domiciliar, eu falei, traga essa estudante, porque a gente precisa de mais pessoas humanizadas mesmo no mundo para atender melhor as mulheres, e eu confio muito na minha parteira, então a estudante veio também, e então as 3 iam se revezando em algumas funções aqui comigo, e aí depois que a Luísa nasceu, elas pegavam essas toalhas e elas pegaram essas toalhas e colocaram no forno lá na cozinha para trazer a toalha quentinha pra gente ficar ali depois do parto. Então, a única coisa basicamente que nós compramos foram essas toalhas a mais, pra não gastar todas que tinham em casa, que eu nem tenho tantas assim, eu sou bem econômica nesse ponto. E também uma mangueira específica pra gente encher essa banheira. E no fim das contas, o meu parto foi no inverno, né? E, gente, a água quente acabou da casa. E foi um vucu-vucu, porque meu irmão e minha irmã estavam aqui, né? Meu irmão tá fazendo intercâmbio aqui, a minha irmã veio pro parto, e a minha irmã é quase médica, se forma esse ano, meio do ano eu tô indo no Brasil pra formatura dela, inclusive. E aí, eles tiveram que ficar esquentando água, juro, gente. A gente foi pegando panela, foi colocando lá no fogão, e aí a gente tem uma garrafa que esquenta água automática. E ele trouxe aqui embaixo, e a parteira ficou esquentando. Eu pegava na torneira fria, esquentava e jogava. Então, a gente foi fazendo isso, e claro, elas ficam de olho na temperatura da água. Então, foi basicamente isso de estrutura, pensando assim, tá? Então, a estrutura mesmo, gente, é o de menos, tá? O que a gente precisa muito, realmente, para trazer uma experiência melhor, é realmente aqui, ó, o mental, se preparar para isso e ir pro plano B, que é algo que eu quero citar agora para vocês. E aí,
Eu acho que o que mais assusta as pessoas em relação a isso é elas acharem que elas não. Que assim, né? Meu Deus do céu, e se alguma coisa acontecer? E isso era o medo do meu marido também. Eu preparei meu marido, gente, muito nesse processo. Porque por mais que eu trabalhe com isso, eu fale sobre isso todos os dias, eu acredito nisso, era o meu desejo, o que eu queria pra mim. Eu tive que preparar meu marido com tudo que eu falo aqui, tanto com vocês, com as minhas alunas, pra realmente eu me sentir, né, sentir a liberdade de escolher o que eu queria, inclusive, não só sobre entendendo tudo que eu já entendia, mas prepará-lo para isso. Então, ele foi o meu alicerce o tempo todo. Por mais que a minha irmã estivesse aqui, que a minha irmã, quem me conhece sabe que nós somos almas gêmeas, assim, a gente tem uma relação muito forte, muito intensa, muito, muito genuína. Mesmo a minha irmã aqui ao meu lado, que me passou muita confiança, a minha irmã, eu queria que o meu marido, que o Will tivesse aqui, quando, né, eu apertava a mão dele, quando eu olhava para ele, era muito importante vê-lo aqui comigo. Então, eu preparei muito o meu alicerce, que é o que eu falo tanto aqui de preparar o acompanhante, mesmo tendo essa equipe, mesmo tendo essas pessoas, ele precisava saber o que estava acontecendo, porque se eu olhasse no olhar dele, se eu olhasse assim dentro dos olhos dele e visse medo partindo dele, eu ia sentir muito mais medo também. Por mais que eu trabalhe com isso, é claro que eu queria o melhor desfecho, é claro que eu queria que tudo corresse bem. E o meu medo, gente, era ir para o hospital. Porque eu sofri um trauma e o meu objetivo era: eu não vou pro hospital, vai dar tudo certo, eu vou ficar aqui, não vai acontecer nada. Tanto que quando eu fui fazer a mala da maternidade, porque quando a gente faz tem um parto domiciliar planejado, gente, qual que é, assim, esse guia, né, pra gente ter esse parto pensando num parto planejado. Você vai ter 2 parteiras com você tá perto de um hospital. Caso aconteça alguma coisa, o meu primeiro parto não foi cesariana, meu primeiro parto foi normal, mas foi muito traumático, Carol. Então, eu tenho inclusive uma live aqui sobre ele, eu posso depois dividir se vocês quiserem, vocês me perguntam lá no direct. Mas foi normal, mas foi muito, muito traumático. Então, quando eu conversava muito com a minha parteira sobre isso, e como meu marido viu tudo que eu passei, ele ficava com medo de acontecer o que aconteceu. Ai, se a Rai precisar do vácuo, e se a Luísa nascer igual aconteceu com o Pedro. E eu, gente, eu tive, pra quem não sabe, fazendo um pequeno parênteses aqui, eu tive uma episiotomia sem meu consentimento. E eu tive uma laceração muito grave. Então eu fiquei muito mais tempo me recuperando dessa laceração na cirurgia que eu tive que fazer lá depois do parto, que eu não fiquei com meu filho, né, assim que eu pari, do que o expulsivo mesmo, que foi muito mais rápido. Então foi muito traumático não ter tido a oportunidade de estar com meu filho. E quando eu decidi ter o parto domiciliar, além de parir a Luísa aqui, num ambiente que eu confiava e tudo mais, eu pensava muito no Pedro, de dar essa oportunidade. O Pedro acabou não assistindo o parto, porque ele dormiu, ela nasceu 6 e pouquinha da manhã, o Pedro só acordou às 8, então ele não viu exatamente, mas ele participou de alguns momentos do parto, eu já dividi foto nos stories, ele participou de alguns momentos, assim, enquanto eu tava com dor, eu conversei muito com ele, eu preparei muito ele antes, então foi um preparo mental muito forte, e eu queria muito que ele estivesse aqui comigo, como se eu suprisse, gente, uma coisa muito louca, a gente se culpa muito como mãe, né? Era como se eu suprisse a minha ausência no nascimento dele, eu tava aqui no nascimento dela com ele, eu não ia sair de novo, sabe? Eu fico meio emocionada de falar essas coisas, mas dá vem um filme assim, e eu sou muito sensível, parece que eu tô revivendo aquilo de novo, sabe? Então, foi uma decisão muito importante, muito voltada para tudo isso, assim, de estar com os meus filhos, de dar o melhor para eles, de não sair de perto deles, sabe? Então, quando eu tive a Luísa, eu tive uma laceração de grau 2, eu não precisei de pontos, foi tudo bem, eu me recuperei super rápido. E quando a minha parteira conversou comigo todo esse tempo, ela falava assim comigo: Rayane, faz a mala da maternidade que você não vai usar. Então, eu tenho um hospital aqui perto, sim. Aline, eu tenho 2 hospitais aqui perto da minha casa. Eu não moro numa região muito central aqui de Sydney, eu moro mais afastada, mas tem 2 hospitais aqui. E aí, eu tinha isso e a minha parteira falava: Rai, faça a mala da maternidade que você não vai usar. Faça a mala da maternidade que você não vai usar. E eu fiz a mala da maternidade contra gosto. Foi colocando as coisas que eu poderia precisar, mas assim, trabalhando muito meu mental. Não vou precisar, vai dar tudo certo, tá? Tô bem, eu tô bem amparada, eu tô com pessoas que eu confio, eu não tenho nenhum risco, Luísa tá bem,
Tá todo mundo bem? O William se preparou? Então, gente, eu trouxe todos esses pilares que eu tanto falo aqui, de me sentir, né, de ter liberdade para escolher o que eu queria, a posição que eu queria, entender todas as fases do parto. O William fez todo esse processo para entender também, para não ficar perdido e não ficar com medo, porque eu precisava dele firme ali, para me deixar firme. E aí, tem umas partes do meu parto, eu tava assistindo ontem até, de novo, de bem fortes, assim, dessa conexão que a gente teve. Então eu trabalhei todo esse encorajamento para eu me encorajar também de que estava tudo bem, de que ia dar tudo certo. Eu fiz a massagem perineal, eu trabalhei o relaxamento pélvico, eu tive episiotomia sem meu consentimento no meu primeiro parto. Então o que eu tive que fazer? Trabalhar muito a minha musculatura, porque eu tensionei muito o outro lado. Como, vamos pensar, eu tive uma laceração de um lado. O outro lado, eu tensionei sem perceber, por isso que é tão importante, né, a fisioterapia, esses exercícios, porque a gente traz essa consciência pro corpo. Opa, agora, depois de quase 5 anos que eu fui descobrir que eu realmente tinha uma tensão, eu não sentia dor na relação, eu não sentia nenhum incômodo, mas na gravidez isso se intensificou, e muitas vezes pelo medo, e é muito mental também. Então eu trabalhei tudo isso, todo esse processo da massagem, de sentir que eu tava, né, preparando o meu corpo, que eu tava fazendo o que tava ao meu alcance, gente. Eu tenho um filho pequeno, então não tinha como. Aí a gente descobre que a gente tem tempo, né, quando a gente tem outro. Mas eu não tinha tanto tempo pra ficar fazendo tudo, né, igual quando a gente tá na primeira gravidez, que a gente tem mais tempo livre. Então eu fui fazendo o que cabia dentro da minha realidade. Trabalhei todo esse plano B, que eu falo tanto dessa orientação que a gente precisa ter durante a nossa gestação, pra gente entender. E se acontecer um plano B, e se eu precisar realmente de hospital, o que eu tenho que fazer? Então tudo isso foi trabalhado até para eu dar entrada no hospital. Eu fiz toda a papelada e mandei por e-mail. Eu não cheguei a ir no hospital, eu não fui num hospital nenhuma vez, eu não recebi nenhum exame de toque, nem durante meu parto. Então assim, foi muito diferente a minha experiência, sabe? E aí o hospital estava ciente de que a Rayane Vilela poderia aparecer aqui qualquer coisa, né, se acontecesse algum imprevisto. Então a gente precisa saber os imprevistos e se preparar para ter orientação necessária para isso. E eu trabalhei esse meu alicerce, que é o meu marido, para ele realmente me dar força, me apoiar e ser atuante no meu processo. Então, visto tudo isso, o que eu considero, né, como errado, digamos assim, quando a pessoa planeja ou pensa em ter um parto domiciliar. Gente, primeira coisa é não planejar direito. Então, muitas pessoas falam, é só parar em casa, vou esperar em casa o máximo de tempo. Calma, tá tudo bem com você? Sua gravidez tem algum risco? Seu bebê está bem, está saudável? É importante planejar assim, gente, porque até mesmo para isso não te traumatizar. Por quê? Muitas vezes, mesmo que você tenha um parto em casa, você precisa dessa orientação e de entender esse preparo físico e mental que você precisa. Aqui em casa, por exemplo, eu tive que preparar não só o meu parceiro, mas o Pedro. Então, o que eu fiz? Um golinho no café. Mentira, eu não fiz um golinho no café, só pra dar molhar a boca aqui um pouquinho. O que eu fiz? Minha parteira me deu uns livrinhos, gente, infantis, que mostravam partos domiciliares, historinhas mesmo pra criança, sabe? E eu conversava com o Pedro, eu falava assim, Pepe, a mamãe vai ter a Lulu aqui. Aí eu falava assim com ele, Pepe, por onde você acha que a Lulu vai sair? Você lembra de onde você saiu? Ele, da perereca, mamãe. Ele fala assim, sabe? Então, eu vou conversando com ele, eu fui conversando muito com ele, eu trago muito essa consciência do corpo pra ele também. Não, porque eu sou fisioterapeuta pélvica, né, gente? Então, xixi, cocô, essas coisas aqui em casa não tem tabu, a gente fala abertamente porque ele precisa entender também algumas coisas. E aí, eu fiz muito isso com ele, eu trouxe muito assim, olha filho, a mamãe vai ter a Lulu em casa, então a mamãe vai ficar lá embaixo, vai ter uma banheira. Ele, mamãe, eu posso entrar na banheira? Eu falei, pode. No fim, gente, ele nem entrou, mas assim, eu deixei ele bem livre pra ele se sentir parte desse processo. Então eu fui conversando com ele bastante, eu falei, filho, a mamãe pode gritar, a mamãe talvez vai chorar, mas não é que a mamãe tá sofrendo. A mamãe tá ali pra ter a Lulu. E pode doer, porque dói a barriguinha da gente pra neném descer. Mas vai dar tudo certo, já a Lulu vai estar aqui, você vai ver ela primeiro. Então, gente, eu tive que fazer todo esse preparo, é muito importante. Quem decide ter um parto domiciliar, se já tiver outro filho, é muito importante preparar, porque eu sabia que meus irmãos iam estar aqui, então foi muito bom. Meu irmão não queria participar de nada, ele falou, olha, quando ela nascer, você me chama. Mas ele ficou lá em cima com o Pedro, então no fim ele ficou lá, dormiu pertinho dele. O Pedro acabou dormindo. Se o Pedro tivesse acordado, eu acho que eu não teria tido tantos problemas se ele tivesse visto algo. Isso é bem pessoal, tá? Isso eu tô falando o que eu sentia.
gostaria e o que eu gostaria que acontecesse. Então eu preparei ele caso acontecesse algo e que ele, né, participasse, presenciasse alguma cena, assim, pra ele também não ficar assustado. Já que tem, gente, parto tem sangue, parto tem vômito, parto tem cocô, falei disso hoje, parto tem muita coisa, tem suor, suadeira, tem calor, né? A gente fica com calor, a gente começa a suar, a gente fica com náusea, tem muitos sentimentos, muitas coisas que acontecem. Então, a criança precisa entender isso também, foi muito especial. Contar essas histórias para ele, preparar ele também para esse momento. E olha que coisa interessante também que eu aprendi, mesmo sendo doula e fisioterapeuta pélvica, eu tive uma doula, a Isa, que ela é de São Paulo, eu gosto muito dela, a Isa é fisiopélvica e doula também. E eu gosto muito dela e eu não queria nenhuma pessoa, como eu tinha muitas pessoas, meu marido e minha irmã, meu irmão, o Pedro e toda essa equipe das 3 parteiras, eu não tive uma doula aqui comigo, eu tive a Isa. Então a Isa ficou lá de backup caso eu precisasse, a gente foi conversando durante a minha gestação e ela falou assim comigo, e ela também teve parto domiciliar, ela falou assim, Rai, imagina o olhar que o Pedro vai ter pra você depois disso. E aí eu falei isso com uma aluna esses dias, gente, eu vou deixar essa reflexão aqui, que nem era pra eu trazer esse ponto, mas eu acho importante. Eu tenho uma aluna atualmente que tá no PSM, que ela teve um trauma muito forte no primeiro parto dela, ela tá muito ansiosa com o que vai acontecer, e eu falei assim pra ela, eu mandei um áudio pra ela esses dias e falei, quando eu vi o Pedro, né, um dia o Pedro vai entender o porquê eu não estive do lado dele, se um dia a gente conversar sobre isso, mas ele vai entender que não foi culpa, nunca é sua culpa, nunca é culpa da mãe, não é culpa da mãe ou do pai terem sofrido uma violência obstétrica ou um trauma, né? Ah, porque você não estudou direito, é porque você não fez o curso da fulana de tal, ah, é porque você não fez massagem perineal. Não, gente, a gente não pode culpar a mulher nunca, porque a gente ainda é vítima de um sistema falho, de um sistema com muitos erros, com um sistema que desencoraja a mulher, com um sistema que não nos dá voz muitas vezes. Então, a gente não pode culpar a mulher de jeito nenhum. Isso é bem importante a gente levar, mas claro, vamos fazer a nossa parte. A gente estuda, a gente prepara a nossa família, a gente prepara outras pessoas, tá? Porque não foi só meu marido e meu filho, até meus pais mesmo. Né? A minha irmã já faz medicina, ela já tá mais atualizada em relação a isso, mas meus pais eu tive que conversar muito. Falei, gente, olha só, é a minha decisão, tá? Não fico contando pra muita gente que eu vou ter parto em casa, pra ninguém ficar botando uma abobrinha na cabeça de vocês, mas, por favor, eu vou ter isso, é a minha decisão, é o que eu quero que aconteça comigo, então é muito importante a gente se posicionar em relação aos outros membros da nossa família também. Então isso é um erro que eu vejo muitas pessoas cometendo, não só quando planejam um parto domiciliar, mas também durante a gravidez, que a pessoa não se posiciona e vem, mas a minha sogra falou que o meu bebê tá assim, que pode acontecer isso, agora eu tô com medo. Mas a minha mãe falou que é perigoso eu ter o parto, que eu sou doida, que vai doer muito. Gente, se posicione com as pessoas da sua família, porque o parto é seu, tá? Não se esqueçam disso. E aí, quando você pensa em ter um parto domiciliar, além dessas estruturas que eu falei, né, físicas, é muito a sua equipe. Então, se você tem ali as suas parteiras, elas vão te orientar no que você precisa muitas vezes. No caso, por exemplo, no meu caso que eu tive uma laceração, se eu tivesse uma laceração grave é considerada grau 3 e 4. Se eu tivesse tido uma laceração grave, eu teria que ir para o hospital. Elas não conseguem fazer esse manejo em casa. Então, tá vendo como é importante ter esse plano B? E se eu tivesse? Porque todo mundo tá sujeito a ter uma laceração, mesmo uma fisioterapeuta pélvica. Então, eu não tive esse medo, porque eu sabia que eu me preparei se acontecer, porque tinha que acontecer, tá tudo bem, eu vou tentar a melhor posição, que eu senti conforto na hora, eu vou fazer o que tiver ao meu alcance para conseguir ter esse parto. Então, gente, a recuperação da laceração foi super tranquila, mais ficar ali de perninha fechadinha, evitar movimentos bruscos, e tudo isso que vocês já sabem que eu falo tanto aqui, que ajudam muito nesse processo de cicatrização. E ela trouxe, gente, ela tinha tudo. Então, a parteira, ela ausculta, a parteira, ela tá ali vendo como que você tá, ela tá ali, né, ela falava assim comigo, o parto é seu, quem vai fazer o parto é você, eu tô aqui só de assim, observando você, eu não vou fazer nada, eu vou te observar parir. Então, ela me deu toda essa confiança
o tempo todo, foi muito importante. Então, olha, eu vou abrir outra caixinha agora de perguntas ali nos stories, que já fechou a outra que eu abri. Quem quiser mandar perguntas sobre o parto domiciliar, eu fico, né, à disposição de responder ali nos stories. Pra quem tá falando, a Vivi tava falando ali, subiu uma mensagem, Vivi, mas Vivi maravilhosa, tô te esperando, você vai ser minha aluna em breve, hein, dona Vivi? Então, assim, estudem, se preparem. Quem tem a vontade de ter um parto domiciliar, não acho que é coisa da sua cabeça, é muito legal, gente. O parto domiciliar, ele dá, sim, às vezes seu parceiro pode ficar com medo, sua família, mas é muito forte, gente. É algo que, se eu pudesse, eu realmente ficaria aqui militando o parto domiciliar, porque foi muito importante no meu processo de cura. Então, eu me sinto assim, sabe assim, capaz de qualquer coisa depois desse parto. E vocês vão se sentir assim também depois do parto hospitalar, tá, gente? Não é porque você vai parir num hospital que não vai dar certo, que, né, a maioria das minhas alunas vai parir em hospitais. Então, eu sempre falo isso com elas. Gente, tá vendo esse vídeo aqui que eu tô mostrando do parto domiciliar? Você pode ter uma experiência tão positiva quanto, desde que você se prepare para isso, você trabalhe o seu mental. Então, levem isso no coração. Eu vou deixar a live salva para quem entrou agora e para quem quiser assistir depois. Eu vou deixar ela salva agora. Espero que vocês tenham gostado. Vai ter outra live sexta. Eu vou começar a compartilhar os temas com vocês. Vai vir muita live por aí. Então, fiquem de olho, não percam que a nossa hora dourada, ela é muito importante e eu me sinto muito à vontade de estar aqui com vocês, falando abertamente, mostrando o meu jeitinho high de ser, porque é muito mais profundo, tá, estar aqui em live com vocês do que ali, às vezes, num post que é tão raso, né? Às vezes a pessoa nem consegue ver a sua essência. Nem a live muitas vezes, mas aqui a gente tem um espaço de muita troca e de muita segurança. A gente aqui, né, ninguém solta a mão de ninguém, então você pode falar sem medo do que você sente também, e eu me sinto também muito à vontade de poder dividir o que eu sei com vocês. Então, obrigada por terem participado. Um super beijo no coração de cada uma de vocês. Fiquem com Deus. E eu vou deixar a live ali nos stories para quem quiser assistir daqui a pouquinho ou depois, tá bom? Então, obrigada pela participação. Beijinho, tchau, tchau.